Olá, meus abençoados, graça e paz. Que o Senhor continue nos abençoando mais e mais. Vamos falar sobre a igreja primitiva, que é a segunda lição deste trimestre, o quarto trimestre desse ano de 2018. Atos capítulo 1, versículo 8. Relembrando, Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. No Velho Testamento temos vários livros históricos, mas Lucas escreveu o Evangelho de Jesus, só lembrando também, não é o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. O Evangelho é de Jesus Cristo, como escreveu os seus inspirados, os seus ungidos. Jesus usou aqueles homens e quer usar hoje cada um de nós. É só prestar atenção no texto aqui que eu coloquei como tema central. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esta convocação aqui tem uma abrangência muito grande. Primeiro, não se prega o Evangelho sem as virtudes do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo. Nem sempre muito barulho é sinônimo do poder de Deus. O barulho representa o poder de Deus. Quando alguém é batizado no Espírito Santo, é renovado, quando acontece conversões de alma. E isso daí tem que ser por nós, que temos que ser testemunhas. Testemunha não é aquela que ouviu falar. Eu não estou na igreja, não quero ser crente porque meu pai, minha mãe, eu ouvi dizer. Não, é porque eu tive uma experiência com Deus. Olha os lugares que o Senhor determina que onde deveria começar a pregação. Em Jerusalém, a cidade do rei, Judéia, Samaria, porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus, e o Senhor manda pregar na Judéia e em Samaria. Ou seja, ele veio para esse povo, veio para os seus não o quiseram receber, agora até aos confins da terra. E até chegou a nós aqui este Evangelho que transforma. Como uma vida cristã, eu apresento a seguinte expressão: o crente batizado no Espírito Santo tem mais possibilidade de resistir às tentações do inimigo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos protege, ele nos guarda, ele nos dá força e nos livra de muitas ciladas, desde que você não dê aquela pequena brecha ao inimigo. O objetivo prático desse estudo é conhecer e buscar os dons principais que tanto fizeram a igreja primitiva crescer na maior das perseguições de sua época. É interessante. Naquela época, nas alturas até dos anos 300, foi porque em 301 a 303, Constantino oficializou o cristianismo e a perseguição diminuiu. Mas até aí, a criminalidade, a perseguição contra os chamados povo do caminho, como eles eram chamados, da seita do povo do caminho, eles eram martirizados em grande quantidade. Será que, se fosse hoje, muitos crentes, todos nós passaríamos por essas perseguições? Eles passaram, porque eles tinham uma convicção em Jesus de Nazaré. Nosso texto básico está em Atos, capítulo 2, dos versículos de 1 a 13. Então, sugiro que vocês leiam em casa para entenderem melhor. E, relembrando, você lendo o texto na Bíblia e pedindo uma cópia desse estudo, você vai poder nos acompanhar com mais precisão, entendendo melhor
o assunto e alcançando uma gama maior de informação. A igreja é um termo genérico. Por quê? Hoje se fala em igreja de um modo muito amplo. Passa-se diante de uma casa e lá está escrito igreja evangélica tal, tal, tal. E é verdade. Encontra-se um estatuto e diz assim, isso aqui é o estatuto da igreja. E é verdade. Mas e à luz da Bíblia? De uma maneira mais teológica, o que é igreja? Igreja, no modo também mais amplo, sou eu, faço parte. Paulo diz, escrevendo, a igreja que está em tua casa, aos irmãos que está na igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, e tudo isso era igreja. Por isso a definição, olhem, eclésio, tirado, clésio, para fora, tirado para fora. Isto porque na Grécia Antiga, quando eles iam fazer qualquer tipo de julgamento, eles selecionavam, chamavam as principais figuras de dentro da comunidade e levavam para fora da cidade para fazer um julgamento e lá mesmo já dava o destino, condenado ou absolvido. E de lá já se cumpria. Daí a ideia de tirado. Em outras palavras, a igreja foi tirada do mundo para fora. Daí não podemos aceitar tudo que o mundo nos oferece hoje. Temos que fazer a diferença, até porque Jesus foi tão claro. Vós sois a luz, vós sois o sal. E se perder este sabor ou esta claridade, também perde o objetivo. Até porque, infelizmente, eu te digo, a igreja perdeu muito do seu objetivo. Quer ver uma coisa? Hoje quase nós não pregamos, eu me incluo porque sou pastor, e não preparo pregação para conversão de almas. Por quê? É difícil um culto com 50, 80, 100 e poucos membros assistindo um culto dia de domingo. Quantos não evangélicos estão para fazermos o chamado convite, o apelo? Isso é bom ou é ruim? Bom, olhando de um lado, é porque a cidade está evangelizada. Olhando de outro, não houve crescimento no reino de Deus. Porque quando eu recebo alguém como membro na minha igreja que veio de outra igreja, minha igreja não cresceu. Foi um inchaço. Para crescer é preciso que se converta a alma, seja batizado nas águas, aí houve um crescimento da eclésia, aquele que saiu de lá, do mundo, e veio para o reino de Deus. Isto é eclésia. Muito bem. Então, quando alguém passa na rua e vê um prédio, eu disse, é uma igreja. É uma igreja? É um prédio. No entanto, Deus mandou Salomão construir uma casa. E ele disse que não habita em casa feita por mãos de homens. Se você ler Êxodo 26, depois primeiro livro dos Reis, capítulo 6, vai ver a necessidade que havia do templo. No deserto, o povo andou fazendo tenda, tabernáculos. Quando chega em Jerusalém, Deus fala a Davi que precisava de uma casa para ser adorado. Davi não construiu, seu filho Salomão construiu. Este templo foi diversas vezes profanado e destruído, mas era o que eles tinham. Isso era já uma demonstração, uma simbologia do que deveria ser hoje. Por isso, hoje temos a necessidade de termos esta casa de oração, casa de adoração
para adorarmos ao Senhor. É claro que se mantém muita diferença daquele templo judaico para os chamados templo de hoje. No capítulo 2, então, temos o início da igreja. A igreja, como eu disse, local, quando Paulo escrevia a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja, o Senhor mandou carta para a igreja em Laodiceia. Isso tudo eram realmente igreja. Isso você vai ver em várias referências que eu dou aqui, na hora que você receber esta parte em casa. No entanto, somos também uma igreja universal. É interessante, e até uns dias atrás, com todo respeito ao pessoal, que eles fizeram igreja universal, depois tiraram igreja, ficou somente universal. Eu acho que igreja somos nós realmente. Por que eu digo somos universal? Porque somos católicos. Católico significa universalizado. E a igreja que está aqui na América do Sul, aqui no Brasil, que está na América do Norte, na Europa, que professam o cristianismo, fazem parte da mesma igreja, daí dizermos, sermos católicos. E apostólicos, sim, porque cremos e seguimos as doutrinas dos apóstolos. Por isso falamos católicos, apostólicos, protestantes, seguindo aquele protesto de Lutero, não é isso? Quando começou a igreja, lá em Atos 2, era formado somente de judeus. Agora, glória a Deus, aleluias, que foi enxertado nós, os gentios, estamos aqui para fazer parte desta eclésia. E o apóstolo nos afirma que mesmo para nós gentios, a salvação estava proposta antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 2, versículo 17. Sem querer discutir predestinação agora, mas é uma coisa certa. Você, meu irmão, foi eleito para a salvação antes da fundação do mundo. A igreja do Senhor que vai subir não é uma denominação, não é aquela ou outra que temos por aqui, e sim um povo salvo, remido de boas obras, que tem as suas vestes espirituais lavadas no sangue do Cordeiro. É um povo que eu não tenho o cartão de membro deles e nem sei, mas o Senhor sabe. Mas que é certo que a salvação virá para cada um de nós. A igreja comprada por Cristo. Se você olhar, cada religião tem o seu fundador, e interessante, todos eles um dia morreram, nasceram, morreram, e lá está escrito, aqui jaz. O cristianismo tem um fundador, que é Jesus, o Cristo, daí a expressão cristão. No início, como eu disse há pouco, eram chamados do povo do caminho, não era uma religião, era uma seita, muito bem. Então, Cristo, Jesus, o Cristo, ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo, mas ele tinha duas naturezas, uma de 100% homem, que foi aquela que na cruz do Calvário exclamou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas a outra natureza dele, 100% Deus, o Cristo, o Verbo encarnado, como João escreveu, o Emanuel, que é o Deus conosco, este não morre e não morreu e não morre. Ele foi até ao Hades, ao cativeiro, pregou o evangelho, comprou aqueles escravos e o levou para a salvação. Estou no paraíso aguardando
nós que aqui estamos hoje para o grande encontro. Em outras palavras, a igreja do Senhor foi comprada, diz o apóstolo, dos judeus, Pedro, não foi com ouro e nem com prata. Fomos comprados com o sangue de Jesus. É bom observar que no Velho Testamento os judeus pagavam ou apagavam seus pecados através do sangue de algum animal, de um cordeiro, por exemplo. Levava o cordeiro para o sacerdote imolava o cordeiro, espargia o sangue no altar e mandava para o holocausto, o animal. Isto para nós nunca existiu, porque Cristo se fez cordeiro, proclamado por João Batista às margens do Jordão. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi imolado uma vez para não mais, e ele, como sumo sacerdote, fez o ofício por nós. Relembrando e preste atenção, ele se ofereceu como o Cordeiro e como sacerdote, nos apresentou para a expiação dos nossos pecados. Cristo nos comprou por um preço muito alto, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Veja que não é um preço qualquer, não foi de qualquer maneira. Meu irmão, é preciso termos mais cuidado com a nossa salvação. É preciso trabalharmos mais, pregarmos mais o Evangelho. E isto só pode ser feito se tivermos revestido do poder de Deus. Mas recebereis as virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre cada um de vós. O foco dessa lição é receber poder de Deus. Eu quero fazer a peroração da seguinte forma: a igreja é o corpo de Cristo. Não faça desse santo corpo pecar. Se tal fato ocorrer, peça perdão de imediato. Ele é misericordioso para perdoar. Quando a gente está trabalhando, vou dar um exemplo, vai pregar um prego com um martelo. A gente segura o prego e começa a martelar. Às vezes, que nem eu, já aconteceu várias vezes, erro o prego e acerto o dedo. Às vezes fica tão roxo que a unha cai. Dói, e muito. O machucado foi no meu dedo, mas todo o meu corpo sentiu a dor. Nós somos parte, fazemos parte do corpo de Cristo. Quando um desses membros, por pequeno que seja, por simples que seja, se machuca ou fere o seu próprio corpo, todo o corpo sente. Meu irmão, deixar de participar da ceia não é o correto, porque cometeu qualquer tipo de erro. O apóstolo diz o seguinte: examine-se a si mesmo e coma, não é se examinar e não comer. Porque quando a gente deixa de participar da ceia, estamos nos enfraquecendo. Quando o crente para de falar, batizado no Espírito Santo, para de falar em línguas, ele está se diminuindo, perdendo sua força. Quando ele está falando em línguas, ele está se fortalecendo. O irmão falando em línguas ali, para mim, não está alterando em nada. Ele sim que está se fortalecendo. Eu pregando, você pregando, nós estamos nos fortalecendo, porque comemos feijão, arroz, carne, tal, para manter este físico e esta parte intelectiva funcionando. A alma é diferente, ela se alimenta do que ouve, ou vê, ou fala. Então, vamos ouvir as palavras que o Senhor tem para cada um de nós. Jesus escrevendo, se revelando lá a João, e diz: quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Essa lição, repetindo, é para nos fortalecermos, não é para desanimar. Cometeu um erro, meu irmão, o corpo do Senhor, qualquer membro cometeu o erro, vamos confessar nossos pecados, porque Ele é misericordioso para nos perdoar de qualquer pecado. No passado vinha o fogo e consumia o pecado. Hoje é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Que o Senhor te abençoe mais e mais. Se você quiser, gostou desse tema, gostou do assunto, quer receber, vá no YouTube, Nicodemos Assis, assista e solicite que nós estaremos enviando para você completamente grátis. Que a graça do Senhor seja com você. Muito obrigado.